Graça e paz seja-vos multiplicados da parte do nosso Pai, Deus Todo-Poderoso, e do seu Filho, Yeshua HaMashiach, Jesus, o Cristo, o Messias, o ungido de Deus, o nosso Mestre e Senhor e Salvador. Que suas bênçãos e suas misericórdias sejam derramadas em vossas vidas, hoje e para todo sempre. Amém. Dando continuidade da prática da necroforia, agora na segunda parte, você que está se deparando pela primeira vez com este vídeo, na segunda parte, é melhor você voltar lá na primeira, senão você vai ficar voando e não vai compreender o que eu vou falar. Quem já assistiu a primeira parte, vou dar continuidade e vai entender, mas você que está se deparando com a segunda parte, volte lá para a primeira, a prática da necroforia, certo? Certo. Pois bem, quando Paulo, de acordo com comentaristas, biblistas e até pais da igreja, que faz essa interpretação de Romanos 7,24, que diz, infeliz de mim, ou algumas traduções traz, né? Miserável homem que eu sou, quem me libertará deste corpo de morte? Paulo aí, para alguns, vendo assim, ele faz uma alusão, como eu já falei no primeiro vídeo, à prática da necroforia, que era o quê? Relembrando, o assassino sendo amarrado face a face com a sua vítima. Conjectura, e no final de tudo ele morre também, uma morte lenta e dolorosa. E Paulo aí faz uma alusão, fazendo uma comparação a esta prática, como que o vivo, sendo o nosso espírito renascido, e aquele morto sendo a nossa carne pecaminosa. E aquela luta constante que com certeza o vivo, que era amarrado naquele corpo morto, a sua vítima já morta, com certeza ele lutava e se debatia muito. Não se tem relato exato sobre isso, mas com certeza eu penso, porque eu, se fosse amarrado num cadáver, com certeza eu ia lutar noite e dia para tentar me libertar. E Paulo aí faz uma alusão, a nossa, a dele, mas que é uma luta nossa, diária, do nosso espírito, que como ele fala, e é para todos nós, com o meu pensamento, com o meu entendimento, eu tenho prazer na lei de Deus. Mas quando eu quero fazer o bem, encontro outra lei que opera nos meus órgãos, ou seja, na minha carne. O bem que eu quero fazer, eu não faço. Mas o mal que eu não quero, esse eu faço. Que miserável homem que eu sou! Quem me libertará deste corpo de morte? Fazendo uma comparação a essa prática que é justa. Quanto de nós matamos um leão a cada dia? Nós matamos um leão a cada dia. A luta é ferrenha, como a própria Escritura diz, como ele próprio diz na passagem. O espírito tem prazer na lei de Deus, mas a carne é fadada ao pecado. A luta é constante. Por isso, dentro do capítulo 8, ele já fala que você tem que viver pelo espírito, porque se você vive pelo espírito, você tem prazer, você tem que alimentar mais o espírito, porque você alimentando o espírito, você tem prazer nas coisas de Deus. Não viver pela carne, porque quem vive pela carne, de acordo com a passagem de Romanos 8, dentro do contexto de Romanos 8, quem vive pela carne, o desejo da carne é inimizade contra Deus. Se você dá mais vazão à carne, a carne não há nada de bom. Ela só puxa, ela só se inclina para as coisas malignas. E quem vive pela carne, com certeza, pelo que a Escritura diz, se torna inimigo de Deus. Diferente, como ele fala aqui, ó, com efeito, em Romanos 8:5, com efeito, os que vivem segundo a carne desejam as coisas da carne, e os que vivem segundo o Espírito, as coisas que são do Espírito. De fato, o desejo da carne é a morte, ao passo que o desejo do Espírito é a vida e a paz. Uma vez que o desejo da carne é inimigo de Deus, pois ele não se submete à lei de Deus, e nem o pode, pois os que estão na carne não podem agradar a Deus. Aí ele fala para os romanos, e que com certeza serve para todos nós que verdadeiramente estamos no Espírito, ele diz, vós não estão na carne, mas no Espírito. Se é verdade que o Espírito de Deus habita em vós. Ele falando para eles, escreveu essa carta para Romanos, mas serve para todos nós e para todos aqueles que diz que renasceu novamente. Porque sabe-se a luta ferrenha que nós travamos diariamente, o nosso espírito contra a nossa carne.
Antigamente nós não vivíamos no pecado constante, não estava nem aí. A prática do pecado era algo tradicional, é algo como beber um copo d'água, como dormir, se acordar, andar, não está nem aí. Mas agora, renascido novamente, se é que você renasceu novamente, a luta é diferente. Porque a tua carne é fadada ao pecado, ela só se inclina para isso, mas o teu espírito é para as coisas de Deus. E enquanto você estiver nessa terra, você não será perfeito nunca, porque o que é corruptível tem que se cobrir de incorruptibilidade. Então temos que permanecer firme até o fim, como a Escritura diz. Firme até o fim, irmão? Como? Ou até o mestre retornar, ou até quando você morrer. Se você morrer antes do mestre vir. Aí sim. Mas enquanto você estiver nessa terra, você nunca será perfeito, sempre pecará. Mas é diferente, porque é um tormento. Para quem renasceu novamente, é um tormento constante. Você não tem mais paz. É aquela briga constante do espírito querendo se libertar, arrancar-se dessa carne, que é constantemente, que sempre não vai desliza, olha para um canto que não é para olhar, fala uma coisa que não é para falar, e automaticamente o espírito, como a Bíblia, dentro desse contexto de Romanos, que é fantástico esse livro, essa carta que ele escreve ao Romano é fantástica, é um épico, o espírito intercede com gemidos inexprimíveis, olha só. É uma agonia, é uma angústia. Você comete, você fica triste. O espírito fica triste. Com a ação que a carne pratica. É uma luta constante nossa, do espírito com a carne. Mas como aqui próprio diz, nós não podemos viver pela carne. Nós temos que viver pelo espírito, que essa sim é inclinada às coisas de Deus. Mas a carne não é amiga de Deus, e sim inimiga. Então Paulo, fazendo uma alusão perfeita nesta prática a essa passagem de Romanos 7:24, o espírito sendo vivo e a carne sendo aquele cadáver. E a luta constante que com certeza o vivo lutava e se debatia muito para se libertar daquela carne que a cada dia o levava para a morte também. Lá ele não tinha opção, mas nós temos. Olhai para o céu, exultai, pois a tua salvação está próxima. Elevo meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem de Iarvé, Hashem, o Eterno, aquele que fez os céus e a terra. Então, para nós, para você que não é servo de Deus, para você que é servo de Deus, há uma opção da gente se libertará deste corpo de morte. Se libertar dele. Através de quem? Do Mestre Jesus. Pois é isso aí, minha gente. Era isso que essa passagem, essa ilustração, essa alusão de Paulo quer dizer. Que as bênçãos do Eterno estejam sobre todos vós. No próximo vídeo eu vou trazer um outro estudo curioso, de acordo com um arqueólogo, que é o vinagre que foi dado a Jesus. Fiz um estudo sobre esta passagem e algo curioso e humilhante, pode-se dizer. Mais uma para você olhar para Jesus verdadeiramente e o amá-lo de todo o coração. Até o próximo vídeo, com esse estudo que eu vou trazer, e que as bênçãos do Eterno e a paz de Jesus Cristo adentre vossos lares e encha-vos de paz. Até a próxima, que assim seja.